Meu nome é Leonice Soares da Silva. Nasci no dia 31 de janeiro de 1939, no município de Major Isidório, que antigamente era Sertãozinho, mas hoje passou a cidade é Major Isidório. E nasci no município, num sítio. O sítio que eu nasci e me criei praticamente até os 9, 10 anos. O nome do lugar, do terreno do meu pai, chamava-se Lagoa da Vaca. Não sei explicar o porquê o Lagoa da Vaca, mas o nome era Lagoa da Vaca. Conheci o meu avô materno, a avó materna e a avó paterna. O nome do meu avô era Antônio Valeriano, materno. E a avó materna era Maria dos Anjos, agricultura, trabalhava de roça. Eu não cheguei a conhecer porque quando meu avô faleceu, eu tinha acho que meus 8 anos, talvez. Tenho uma lembrancinha dele muito pouca. Agora a minha avó ainda tive mais tempos assim com ela, que nós ia buscar potinho d'água assim na cabeça para ela, né? A gente ia lá nos pilões, nessa época eram uns pilões de pedra, sabe? E lá era aquelas, quando chovia, ficava tudo cheinho d'água, uma aguinha muito doce, muito gostosa, e ali a gente ia buscar os potinhos d'água para ela, que ela já era de idade, né? Eu, a minha irmã, eu com aqueles potinhos pequenos na cabeça, e levava para ela, né? Então ela eu lembro mais. Quando ela faleceu, eu não morava mais lá no velão, no sítio. Meu pai chamava Pedro Saturnino de Souza, minha mãe Antônia Maria Soares. Sei que eles eram de lá. O meu pai não morava, ele foi morar nesses terrenos, que não era sítio nesse tempo, né? Era terreno. Eles foram morar quando eles casaram. Ele morava no sítio Viludinha, papai. Mamãe morava no sítio Velame, papai. Ele era bem carrado. Se ele chamasse os filhos para ir para a roça e ficasse com preguiça, a tabica comia. Eu tinha que ir trabalhar caladinho. Até eu, nessa época, ainda com 8 anos, 9 anos, eu ainda ia para a roça. E um dia eu estava sem coragem, estava deitada, e ele chegou, me levantou e me deu umas tabicadas. Era com um cipó de mato verde. Me lembro. Acho que foi a última surra que eu levei do meu pai, foi essa. Eu nunca esqueci. Eu debaixo de um pé de árvore, deitada, porque eu pequena, né? Naquela época era uma injustiça, né? Era os pais botar os filhos para trabalhar pequeno, né? Por isso que hoje eu acho que está certo. Os filhos não podem ir trabalhar de roça, tem que estudar, né? E a gente tinha que trabalhar, mesmo eu pequena. Acho que eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. E tinha que trabalhar. E esse dia eu estava com preguiça, eu me deitei debaixo do pé de árvore e ele veio me levantar. Aí depois a minha mãe reclamou com ele, porque ele disse que eu não estava bem, estava com dor de cabeça, não sei o que, mas já tinha acontecido. A mamãe queria maneirar, mas ele não tinha nada disso não, tinha que trabalhar. Nós éramos em 6. Belarmino, José Soares, José Saturnino, Gersina,
Enedina e Leonice. Tem uma de criação, Maria de Jesus. No meu quarto dormia eu e as duas irmãs, era nós três. E no outro quarto eram os meninos, os homens, né? E tinha o quarto deles, eram 3 quartos, era o nosso quarto, o quarto do meu pai e o quarto dos meninos e uma salinha. E uma cozinha. Os irmãos acho que dormiam em rede, não era cama não. Só as mulheres que dormiam na cama, os irmãos eram em rede. A coxa era de capim. Capim, não sei que capim era, junco, não sei o que era capim. Taipa. A minha casa, lá no sítio era uma casinha de taipa. A casa de taipa é assim que, quando eles vão fazer, começa assim, porque eu vi fazendo algumas, né? Debaixo começa a envarar, bota as madeiras, começam a botar aquelas varinhas e vão amarrando, aí depois tapa tudo com barro, né? Faz aquele barro e tapa as casas. O piso era em preto. Tinha, mas quando eu saí de lá, eu nunca alcancei os pagodes que eles iam pisar o chão, né, para fazer o piso. Eu já vi, quando eu estava em outro local, em Pernambuco. Era cantando, que nem esses emboladores, né, não sei o que, lá, e todo, um pegava na mão do outro e saía pisando. Quando eu morei lá no meu sítio, eu não lembro, mas eu acho que já existia. Agora, o que eu vi muito lá era na época do feijão. Quando eles arrancavam o feijão, eles faziam aqueles mutirões, né? Vinha a turma para... Quando um ia bater o feijão, aí aquela turma, os vizinhos, né? Quando o outro vinha, aí faziam aquele paiol de feijão que ficava assim, que nem um cuscuz. Então eles faziam um negocinho de madeira assim, que chamavam preaca, né? Tinha um dentinho, e ali eles as faziam assim, ó, colocando, batendo, passando aquela varinha e o feijão caindo, e eles arrodeando e cantavam as músicas que eu nem lembro mais. Até outro tempo ainda, mineiro, pau, sei lá, era mais ou menos assim, batendo o feijão. E ali as mulheres iam e depois colhia o feijão, abanavam o feijão com aquelas peneiras e ensacavam. Foi o que eu vi, mas na minha, assim, tempo não era nem adolescente, era criança mesmo, quase criança. A minha casa era assim, uma casinha que nem como eu falei, era de barro, tapada de barro, mas parece que papai deu um reboco da casa, né? Tinha sala, tinha 2 quartos, tinha uma cozinha. Era assim, e descendo tinha um tanque. Era tanque d'água, era que eles cavavam aqueles barreiros, né? E quando chovia, enchia d'água, faziam aquele rego, a água descia, enchia e ali a gente apanhava água, lavava roupa, trazia água para casa. Tinha uma barragem, mas era muito longe de onde a gente morava, que quando secava os açudezinhos da gente, os que chamavam barreiros, quando secava, o meu irmão mais velho ia buscar água nesse açude, num carrinho de carneiro. Meu pai era marceneiro, né? Ele fazia o carrinho, fez um carrinho para os carneiros, 2 carneiros, e o meu irmão ia pegar água nesse açude. Era pequena, mas já lavava roupinha, né? A gente lá no barreiro tinha uma pedra bem grande. Ali era o lavador de roupa, no chão.
Ali a gente colocava umas gamelas grandes, enchia d'água, e o sabão era em barra. Era aquelas barras de sabão. Papai comprava aquelas barras e ali a gente cortava os pedaços e lavava as roupas, né? Minha mãe, a gente era pequeno, mas já lavava a roupinha. Estendia assim, nos aqueles matos, né? Tinha aqueles matos sequinhos ali, ela estendia a roupa e ali secava tudo. Quase não passava, mas era ferro de brasa, com brasa, né? Aquele ferro de ferro. E ela tirava as brasas do fogo, colocava no ferro e passava ferro da roupa. Engomar fazia uma gominha, minha mãe fazia. Uma gominha, botava uma aguinha no fogo, quando ela estava bem morna, aí pegava uma colher, 2 colheres ou 3 de tapioca. Porque naquela época também tinha casa de farinha, onde a gente morava não tinha, mas o meu avô paterno tinha. O pessoal fazia farinha nessa casa de farinha do meu avô. Aí pegava aquelas 2 colheres de goma e colocava dentro daquela água, ficava bem fininha. E aliás, esbarrufava a roupa. Eu lembro que naquela época não tinha negócio de esbarrufador, né? Elas botavam na boca, esbarrufava a roupa todo dia, passava o ferro, ficava brilhando a roupa. Engomadinha, ficava engomadinha. Não existia energia. Eu nem lembro se na cidadezinha de Major, lá em Sertãozinho, as luzes de que era. Não era energia, era outro sistema, né? Acho que era motor. Para clarear a casa era candeeiro. Aqueles candeeirinhos de frandeleiro, né, que chamava, fazia os candeeiros. E a mamãe fazia o pavio de algodão. Também tinha mamona, ela fazia também com a mamona. Pisava a mamona e pegava aquele pavio, passava aquela mamona também e acendia, né? Mas depois foi o candeeiro. Fazia o pavio de algodão e nesse tempo já tinha o querosene, que era o gás. Botava nos candeeiros e com aquele pavinho ali era a luz que tinha nas casas, nossas luminárias. Secava no sol. Colocava um cordãozinho e ali a mamãe colocava a carne para secar ali, enxugar, né? Dava sal, temperava a carne e ali, botava ali, quando matava porco, aí o fato que era lavado, bem lavado, escaldado, até eu ajudava a mamãe, né? Eu ainda me lembro, nós ajudava, ela lavado, bem lavado, escaldado, botava folha de joá, sabe o que é joá, né? Elas lavavam bem lavado, e ali lavava bem lavadinho, e estendia as tripinhas tudo ali daquele cordãozinho. Aí depois a gente ia só comer aquelas tripinhas, tudo assadinho, porque era de lenha. Por aquela brechinha que ficava assim, colocava a lenha. As panelas eram de barro, tudo de barro. Quem cozinhava era a mamãe. A mamãe, nessa época que eu ainda era pequena, não cozinhava, não. Mas já ia para a roça, já. O cuscuz era o melhor. O cuscuz era ralado no ralo, cuscuz de ralo. Era o melhor, gostoso. Sabe? Eu acho que ainda hoje eu sinto gosto. Feito no cuscuzeiro de barro. E ele tinha uma vaquinha de leite, ali molhava o cuscuz e ali nós comprava os grãos de café, né? E ali ela tinha aquele caco, chamavam, né? Ela botava o café, ali ia torrando, tal. Depois botava açúcar no café, ali. Até ela sabia dar o ponto do café. Aí espalhava uma pedrinha que ela tinha ali, espalhava aquele café. Aí quando ele estava sequinho, durinho, ela pegava o café, colocava no pilão, pisava, fazia o pozinho do café, colocava numa vasilha, que desse tempo não sei se era lata ou que era, sei que era guardadinho o café para conservar. E fazia o café na chaleirinha de barro.
O açúcar era comprado, era açúcar demerara, um açúcar escuro. Não tinha açúcar branco. Era um açúcar assim, que era dos engenhos. Era comprado nos engenhos. Né? Papai ia para os engenhos, comprava mel, aquele mel bem gostoso, e deixava lá, e de vez em quando meu irmão ia e roubava. Pegava escondido um pouquinho do mel para comer, né? E vocês mexeram nesse mel? Não, ninguém mexeu, não. Aí depois, agora eu lembrei, que ele ia para Major Isidório, comprava bolacha seca, biscoito seco, era bolacha nesse tempo. E fazia os caixotes assim, guardava as bolachas, que acho que ele vendia ali o pessoal, aquelas bolachas. Eu sei que ele vendia. Que no caixotezinho assim, que ele guardava as bolachas, aí tinha uma brechinha. Aí o meu irmão, o mais velho, pegava uma varinha assim, fazia um cortezinho assim, um ganchinho, chegava dentro daquela brechinha, botava, puxava as bolachas, roubava as bolachas e dava pra gente, né? Isso aí eu lembro também disso aí. Eu não sei se ele depois ele via, sei que o meu irmão era fechado ali, numa chave, não podia abrir, mas como tem essa brechinha, o meu irmão achava esse jeito da gente comer uma bolachinha. A brincadeira, nós brincávamos. A gente brincava de festa de santo, sabe? Tinha um mato, que eu não me lembro o nome, que eles criavam uma papoquinha, umas bolinhas. Ainda hoje existe esse mato, mas eu não lembro o nome. E era que nem umas bombinhas, né? E a festa de santo, o meu irmão, aí ele dizia, nós quebrava castanha, coco, aí ele falava assim, olha, vocês arrumam as coisas do leilão. Aí a gente fazia, a minha irmã, né, a gente colocava aquelas castanhas, quebrava coco, e não sei o que era mais lá, boneca de milho, não sei lá. Eu sei que quando era para arrematar, o meu irmão quando chegava nas castanhas, ele dizia, eu vou arrematar, esse aqui é eu que arrematei, esse aqui, os cocos, o que era bom, o melhor, ele arrematava. Agora, as outras coisinhas fracas, que eu não lembro mais do que era, não sei, mas esse era o que ficava para nós, né? Ele, como sabia, batendo numa latinha, e de vez em quando pegava aquela bomba, aquele mato, aí botava, dava um estouro. Então, era esse o fogo. Era uma coisa que, não sei mesmo como é que existia isso, né, naquela época. Não, nós não saía na porta, era só a festa, de vez em quando ele fazia a festa, vamos fazer festa hoje e tal, era em casa mesmo. Não tinha. Os meus dois irmãos mais velhos ainda estudaram. Tinha uma professora, uma mulher, não era professora, era uma mais sábia, né? Que ensinava assim, os meninos ali daquele sítio. E os meus dois irmãos mais velhos ainda estudaram. Mas o mais novo, eu e o mais novo, a gente não lá onde nós morávamos, nós não estudamos. Papai fazia, ele primeiro chamava um traslado, né? Escrevia numa folha de papel e colocava assim, para a gente ir fazendo aqueles nomes. Então a gente aprendeu, assim, alguma letra do alfabeto, ele ensinando. Estudei numa escolinha de um professor que tinha. Ainda estudei, uns 2 anos, ou foi 3, eu aprendi mais um pouquinho, lá em Pernambuco. Alto do Frutuoso, tinha. Eu levava bolo na matemática. Não é uma palmatória, né, que tem assim com cabelo. Não, a palmatória era que na hora do argumento, que tem aquela roda de tanto mais tanto, 5 mais 6, 10 mais 10, tal. Quem respondesse
fazia pergunta a mim a você. Se você responder, se eu não soubesse, você ia responder. Aí você me... bolo. Chamava bolo, né? Com a palmatória. Pá, pá. Tinha deles que minha mão chegava, ficava vermelha. Era assim, né? Ele ensinava na casa dele. Agora ele tinha estudo. O professor, seu José Amabilio, ele casou com uma moça de lá do Frutuoso, mas ele morava aqui para Banda São Miguel dos Campos. A gente ia para quando tinha umas novenas que tinha lá na Bezerra, a minha mãe ia, eu tinha uma tia que era quem rezava os terços, e ela levava a gente, né? E lá a gente via a festa, os bombeiros tocando, tal. Tinha o leilão, levava prenda, capão. Essas festas boas mesmo, que era de São Sebastião, essas eram leilão mesmo de verdade. Tinha muitas prendas boas, que era dos meus avós. Então essa festa a gente ia, e lá a gente conheceu tudo como era o leilão. As prendas que davam eram coisas boas. Tá com uns 20 dias que eu fui lá no Frutuoso. Mudou. Agora é tudo os mais novos, tudo os mais velhos já acabaram todos, a maioria, mas a turma mais nova tem uma igrejinha de Nossa Senhora da Saúde, que tinha uma festa muito boa, no dia 2 de fevereiro. Era uma festa que vinha gente de todos os lugares. De Bom Conselho, Arapiraca, tudo ia gente para essa festa. E depois foi diminuindo. Quando a gente saímos de lá, só estava vendo a missa, dia 3 de fevereiro. E continua. Os meninos mais novos, eu tenho um afilhado lá, que ele é um dos encarregados. Esse ano foi muito lindo. Quando eu estive lá no dia 1º de janeiro, ia ter missa no sábado, no domingo e na segunda, que era o último dia do encerramento da festa, do dia 3. Quando eu saí, já estava chegando muita gente para a igreja. Eu não esperei porque já estava ficando noite. À noite que eu fui fazer uma visita a uns doentes lá, que era conhecido meu, e não deu tempo para esperar para a missa. Mas é um lugar que eu sempre vou, já fui mostrar mostrar para o meu neto, onde o pai dele nasceu e se criou. Aí falta a netinha ainda não foi lá. Para ir para São Paulo, nesse terreno do meu pai, que era muita terra, que ele trabalhava como agricultor, ele tinha, na época que chamava, era cooperativa, que emprestava dinheiro, né? Para o pessoal assim que queria trabalhar mais, tal, plantar mais lavoura, arrumava o dinheiro. Não era emprestado, é um negócio assim. E aí meu pai chegou e foi fazer um empréstimo nessa cooperativa, né? E nesse tempo, eu não sei quanto era, se era R$2.000, eu não lembro como era. E ele não teve condições de pagar esse dinheiro. Ele não apurou o devido dinheiro para pagar o débito. Aí ele teve que vender o terreno, que nessa época ele tinha muita terra. Ele teve que vender, e dessa venda a gente ainda moramos uns meses numa casa de um tio, próximo lá no Velame, onde a minha avó morava. E de lá nós fomos para São Paulo. E existia um homem de pau de arara que levava a gente para São Paulo. E lá em São Paulo já tinha uma irmã minha, a minha irmã mais velha, casou, e eles foram embora para esse lugar.
os caminhões, esses pau de arara levava até São Paulo, de São Paulo pegava, acho que era um trem, e dos trens eles iam para esses lugares, assim fora. Era fazendas abandonadas que os pessoal ricavam e era para a cidade e ficavam lá tudo desprezado as terras. E daí começaram a chamar a gente para ir trabalhar nesses terrenos, né? E como a minha irmã já estava lá, aí o meu cunhado falou para o papai ir embora para lá, a gente fomos, tudo pequenininha, tudo pequeno ainda. Fomos nesse pau de arara, passamos parece que 15 dias para chegar em São Paulo. De São Paulo foi nesse Maria Fumaça, né, que não era trem, já chamava Maria Fumaça, né? E de lá a gente ficou, eu não sei qual foi a cidade mais próxima, se foi em Pirapó, porque as duas cidades que eu conheci lá foi Presidente Prudente e Pirapozinho. E de lá foi que papai foi para essas terras, que era abandonada. Lá era só no capim, chamava um colonhão. O capim era assim, do seu tamanho. E lá eles foram fazer tudo, a roça, tudo braçal. Arrancar aqueles capim tudo ali no braço. Aí ali eles arrancavam aquela capineira todinha para deixar a terra pronta para fazer o plantio. Lá o plantio onde nós moramos era algodão. Estava muito algodão. Eu não sei, tinha uma venda que chamava do seu Fioro, que eu acho que era ele que comandava esses terrenos. Porque lá nesse terreno já estava quase a metade da minha família, já estava tudo lá. Era primo, era cunhado, já tinha bastante gente lá. Cada um pegou essas terras, tudo assim, bruta. Eles que foram fazer a carpinagem, tudo para poder plantar as lavouras. Algodão, era mais algodão e arroz, mas mais era algodão. A gente ficamos uns 5 anos. Viemos embora porque meu pai tinha vontade de voltar, mas nunca o dinheiro dava para voltar, né? Aí nesse ano, que eu não estou lembrada se foi em 51, não sei, não estou lembrada. Aí a colheita dele, ele apurou um dinheirinho que deu para a gente voltar. Aí nessas alturas o meu cunhado já tinha um caminhão e transportava a gente, aí trazia a gente para Alagoas. E nós viemos com ele, do meu cunhado, Genário. Ele já faleceu há muito tempo. Aí ele trouxe a gente para a nossa terra de volta. Aí foi, acho que o mesmo tempo, de 15 dias. Eu sei que onde ele chegava naquelas paradas que tinha, não sei se era mato, tudo ali, a gente acampava para dormir. Forrava cobertor, sei o que era que a mamãe trazia, e ali a gente dormia. E na viagem à noite, quando ele viajava à noite, nós dormíamos no soalho do caminhão ali embaixo. E foi assim, dessa viagem a gente voltamos para Pernambuco, que o meu irmão, o mais velho, esse não foi para São Paulo. Esse casou com uma moça de Pernambuco, lá onde a gente morava, na Bezerra. Ele arrumou essa namorada em Pernambuco. A mamãe tinha uns compadres para lá. Eles, quando tiveram uma doença forte e lá era frio, e eles vieram para casa do meu pai. E lá se conheceram tudo, e ele, depois de rapaz, conheceu essa moça, que já era conhecida da mamãe, e ele casou, nós fomos embora para São Paulo, ele ficou lá no Alto do Frutuoso. Aí quando voltamos para lá, para onde meu irmão morava. Lá ele arrumou uma casa, a gente ficou morando. Eu tinha 15 anos,
A gente morava com o meu irmão, num terrenozinho que ele tinha comprado. Depois, o meu irmão, o José Saturnino, casou, uma moça de Palmeira, foi morar em Palmeira. Lá ele comprou uma casinha para minha mãe, a casinha da Coab, e o meu pai adoeceu de mal de Alzheimer, e lá eles faleceram. Eu já era casada, morava em Pernambuco. Mas nós fomos para uma casinha que ele conseguiu para nós. Ele tinha a primeira casa dele, aí ele passou para nós. Nessa época ele fez uma casa para ele começou a vender cachaça, que vinha nos burros, aquelas encoritas de cachaça. Ele começou a vender cachaça e depois começou a vender querosene, vendia... Era isso mesmo. Aí depois ele terminou com a mercearia. A mercearia muito boa, todo mundo comprava ali. Sim, quando eu cheguei em Pernambuco, garota assim, com 15 anos, cheguei lá meu irmão morava, né? Os moços que tinha por lá se apaixonaram, era todo mundo apaixonado por a Paulista. Olha a irmã do seu Belim, olha, vamos conhecer, eita, é bonita a irmã do seu Belim. E tinha uns 3 ou 4 que cada um que queria namorar com a Leonice, né? E nessa ocasião tinha um moreninho, um pernambucano, e lá um moreninho, e eu fiquei assim de olho no moreninho, o moreninho de olho em mim, e nisso nós começamos a se gostar e passamos 4 anos, aí casamos. Antônio Pereira da Silva. Tinha que falar com os pais. Para namorar não era chegar e ficar assim com a namorada, não. Eu comecei a gostar dele, e depois ele foi lá em casa e disse que queria namorar comigo. Meus pais consentiram e ele ia de lá em casa assim, de 15 em 15 dias, ia lá, chegava lá, entrava, uma cadeirinha, um tamboretinho, não sei o que, sentava, ficava um do lado de cá, tudo, e a gente conversava um pouco, depois ele ia embora e pronto. Não existia negócio de abraço, beijos, não. Agora, já para o final, eu não fui criada num lugar assim que não tinha para onde ir, não era assim, matuta dele, sabe? Aí, já para o final do namoro, ele ainda queria chegar para dar aquele cheiro, mas eu sempre me recusava, mas um dia aconteceu o cheiro, né? Mas isso era debaixo de muito esconderijo. Descobrisse, acho que apanhava, sabe? Apanhava. Porque nessa época, assim, não chegava ninguém nas casas da gente, eram os pais, né? Os pais eram que davam aquela ordem, ele não dava ordem, era o estilo. Eu como era assim mais calma mesmo, mas na minha época já tinha moça que namorava lá com os rapazes, beijava mesmo. Essas que, mas era o pessoal que ficava falando, eita, mas a filha de seu fulano é muito escandalosa, viu? Pense. Então a gente queria se dar o respeito, não fazia isso. Não, né? Quando eu fui para Pernambuco, só tinha eu, as outras já eram casadas. A Nedina casou lá em São Paulo, ficou lá onde a gente morava. A Gersina já morava lá. E só eu que voltei. Eu, o José Soares, porque era 2 José. Aí um era José Saturnino e José Soares. Aí só voltou, o José Saturnino já estava lá, em Pernambuco. Aí voltou eu e o José Soares, só nós 2. Os outros 2 ficou em São Paulo. Meus sogros eram José Abílio e Santina Maria de Jesus. Aceitaram, gostaram de mim. A gente passamos 4 anos para poder casar. Ele fez uma casinha lá no terreno do pai dele,
que ficava mais afastadinho do alto, do Frutuoso, ficava meio afastado. Fez a casinha e eu fui morar na minha casa mesmo, quando eu casei. A igreja que eu casei foi a igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Quem fez os meus vestidos foi irmã de uma cunhada minha, em Palmeira, Zefinha. Teve um almoço no dia do casamento, na minha casa, lá no Frutuoso. 8 dias para poder ir para casa. Eu passei 8 dias em casa para poder ir para casa. Era a norma naquele tempo. A moça casava assim, não ia logo embora. Só se fosse casar e viajar e tal, mas se não fosse... Nessa época já tinha umas cadeirinhas chamava compensado, né? Já tinha meia dúzia de cadeiras na sala, tinha um fogão a lenha, e daí meu marido trabalhava de roça, daí tinha um amigo dele que trabalhava de carpinteiro. Ele começou a trabalhar com ele, também aprendeu a fazer mesa, cadeira, tudo, cancela, que tinha aquele sítio, né, que botava aquelas cancelas, colocava aquelas cancelas, ele aprendeu a fazer. E disso aí a gente vivia, né? E daí, com uns 5 anos que nós estávamos casados, o meu irmão, que tinha mercearia no Frutuoso, comprou uma casa aqui em Arapiraca. Ele tinha um parente dele que morava aqui e falou: ô Belinho, vem chamar, o nome dele era Belarmino, mas chamava Belinho. Belinho, vem embora para aqui, você é uma pessoa que sabe negociar, venha para aqui tem uma casa para vender, num ponto de esquina, que dá para você botar uma mercearia muito boa. E assim, acho que ele já tinha um dinheirinho, comprou essa casa aqui na rua Dom Jonas. Tinha um ponto de mercearia, ele colocou nesse tempo chamava bodega, colocou, depois a sua mercearia, e ele começou a ficar muito bem. E quando ele veio embora para aqui, aí ele disse assim: olha, Pereira, eu vou para Arapiraca e vou passar aqui a venda para você. Aí o meu marido tomou conta, começou a vender, os freguês dele ficaram tudo com o meu marido, comprando lá. A gente vendia aqueles que naquela época não tinha aposentado, não tinha ninguém aposentado. Eu acho que ele comprava com o dinheiro das colheitas, né, das roças. Aí depois chegou a aposentadoria, os aposentados compravam tudo, a gente, para pagar por mês. Mas depois, olha, foi... Meus 2 filhos nasceram lá, Marcos Antônio e Mauri Pereira. Nasceram, o Marco nasceu em Maceió, na maternidade Santa Mônica, parece-me. Em Maceió, porque tinha um pessoal da gente que era de Maceió, mas compraram o terreno lá no Frutuoso e tinha filho médico, né? Então a dona Zefinha, que era a mãe do doutor, eles passavam de meses lá no sítio. Quando o médico vinha trazer as amostrinhas, ela dava ali a gente. Aí ela, como eu passei 5 anos sem engravidar, quando eu fiquei grávida, eles disseram: olha, você vai ter esse filho lá em Maceió, você vai ficar da casa da minha filha e o seu bebê vai nascer lá. E assim fez. Ele tinha um carro, né? Quando estava no próximo, mais ou menos, eu ganhar o bebê,
eu fiquei na casa de uma filha da dona Zefinha, Eliette. Aí eu fiquei na casa dela e a gente não tem experiência, né? Ainda fiquei uns 15 dias na casa dela para poder o bebê nascer, o Marco Antônio nascer. Aí quando foi um dia, deu uma dor de barriga, eu falei, ô Liette, eu tô com uma dor de barriga. Ela, ai, você vai ganhar o neném, e corre, chama o doutor Zé, e lá vai me levaram para a maternidade, e foi meio-dia, uma base assim de 12 horas da madrugada, o bebê nasceu. E o outro nasceu na maternidade de Bom Conselho, Mauri. Mauri foi eu, agora o Marco foi a madrinha dele, filha dessa mulher que iam para lá, para o alto. A madrinha do Mauri, do Marco, foi Jandira. Jandira foi quem colocou, o nome dele vai ser Marco Antônio. Eu disse, tá bom, tá bonito, por causa que o meu marido chamava Antônio, né? E Mauri foi eu que coloquei, porque quando eu estava na maternidade, eu lembro hoje, a receita que o médico passou para mim, lá na maternidade de Bom Conselho, o nome do doutor era Mauri. Eu disse, então, o nome do meu menino vai ser Mauri, eu não quero A, quero Mauri, e assim foi. É. Já tinha muito fumo. Tinha esse salãozinho aí na frente que ficou desocupado, os donos do fumo. Teve um senhor que pediu para botar fumo aí para as mulheres destalar, e eles colocavam aí o fumo, eu não lembro de quem era, mas eu sei que era de gente por aqui por perto. Sei que era do Negro Branco. E colocava as carradas de fumo aí para as mulheres destalar. Aí eu digo, eu também vou destalar fumo, porque eu ganhar um dinheiro. As mulheres destalavam fumo, eu passava 5 minutos para destalar uma folha. Quando era de noite, a mulher estava com aquele monte, eu desse tamanho. Aí, um dia eu me bebedei, fiquei bêbada, vim para casa aí, com licença da palavra, vomitei, nunca mais eu fui lá no salão de fumo. Só senti o cheiro forte, porque eu não tinha costume, nunca tinha visto, né? Aí eu disse, esse dinheiro não dá para mim ganhar, não. Foi logo quando eu cheguei. Aí uns anos, meu irmão mesmo que morava na mercearia, ele ganhou muito dinheiro comprando folha de fumo. Ele comprou caminhonete, tudo, comprando folha de fumo, por os currais de fumo. Lá pelo Cangandu, por aquele lugar, tudo ali ele comprava fumo, folha de fumo, o Belarmino. Era um fumo muito cultivado, né, que era cada folha de fumo, que era assim, né, aquele tamanho. Depois, aí foi acabando o plantio de fumo, foi diminuindo. Ainda hoje ainda tem gente, né, que planta fumo, mas é muito pouco. Quando meu irmão veio para aqui, foi que eu conheci Arapiraca. Então, ele descobriu por motivo desse parente dele, primo, ainda era primo longe, né, da gente, né? Que falou para ele vender lá e vir embora para aqui, porque aqui ia ser melhor para ele, justamente. Ele fez muito negócio, arrumou muita freguesia nessa mercearia dele aqui. Era Manuel Grande, ele já morava aqui. Ele era de lá, do sertão, de onde a gente morava, de Major Isidoro, e depois ele veio embora aqui para Arapiraca, tinha terreno, plantava fumo, colhia fumo, e chamou o meu irmão para vir embora para aqui, ele veio, e o meu irmão se deu muito bem, comprou muitas folhas de fumo, aí nesses curral de fumo, por aí afora. Aí depois, para terminar, muito fiado, começou a chegar carro no nosso local, caminhonete para levar o pessoal para a feira, né? Aí o pessoal, em vez de pagar a gente, ia fazer as compras na feira, iam para a feira, né? E as continhas deixava de lado. E nisso a gente foi ficando fraco, mais fraco, mas nós já tínhamos mandado
o meu cunhado, o meu irmão falou, Pereira, está abrindo um loteamento aqui, que tem uns terrenos muito bons. Faça por onde você comprar um. Aí ele disse, Belarmino, eu vou ver se eu compro. Aí quando foi um dia, ele falou com ele, aí ele disse, olha, vem aqui olhar o terreno. Aí o meu esposo veio, chegou aqui, tinha esse de esquina, e eu sei que ele comprou. Agora eu não sei se pagou logo ou se foi de 2 vezes. Eu me lembro que parece que foi 400. Agora, réis, era cruzeiro, não sei. Esse terreno. Quando a gente chegou aqui, mas não tinha nenhuma casa, era só mato. Aí ele falou, olha, Léo, que ele me chamava Léo, todos os meus irmãos. Léo, eu comprei o terreno. Eu disse, tá bem, a gente não pode fazer a casa, mas deixa lá, né? Tá bom. Aí quando a gente estava para sair de lá, porque o meu esposo teve um derrame, a gente ficamos 5 anos lá. Aí depois desses 5 anos ele ficou paralítico e a gente vendeu lá e mandamos o meu irmão construir, mandar levantar aqui, fazer a casa, né? E aqui o meu irmão arrumou pedreiro e fez a casa. E a gente veio embora de lá já para morar aqui. O meu irmão que levou um caminhão para trazer a mudança. Só que quando eu cheguei aqui, a casa era em preto. Não tinha nem porta. Esse daí, que era inteligente, tinha assim, né? Mas não tinha vidro, não tinha nada. Esse menino fez uns papelãozinhos e fazia os vidros. E na frente, aí o meu irmão disse, olha, Léo, aqui é um pontinho de venda, eu vou passar umas coisinhas para vocês ir vendendo aí. E o meu esposo, paralítico, ele ficou paralítico. Em 4 anos ele ainda se movimentava tudo, mas depois de 4 anos, aí ele teve outro derrame, aí ficou paralítico. Foi quando eu vim embora para aqui. Aí comecemos a botar a vendinha. Meu irmão colocou mercadoria para a gente ir vendendo e chegava uma pessoa, meu irmão, para comprar. Chegava ninguém. E eu não tinha nada, cheguei aqui, não tinha de que viver, não tinha dinheiro, não tinha nada. E o que nós colocávamos da venda, a gente ia comendo. Porque não tinha outros meios, né? Só mato. Tinha algumas casas. Aqui é bairro Primavera, sempre foi. O bairro, agora a rua, que é Rua Costa Gama, né? Depois, a gente ficou no zero. No zero. Mas Deus é muito bom, né? E os meninos para estudar, eles dois aí para estudar. Essa comadre minha de Maceió conhecia o deputado Nezinho. E nessa época saiu um contrato do Estado. Não precisava concurso, ser concursado. Só quem tinha leitura era aquele dali, porque ele ainda estudou em Palmeiras. Eu botei ele na casa da minha mãe, que morava em Palmeiras, nessa época ela já morava em Palmeiras. E o meu irmão tinha comprado a casinha para ele. Ele estudou no Colégio Humberto Mendes e ele tinha um estudozinho, né? E o outro estava fazendo a 5ª série, o mais novo. Quando eu cheguei aqui, que ele foi para a escola, teve um dia que a professora pediu a farda, a camisa, para só entrava no Adriano Jorge, com a camisa da escola, e eu não tinha nem o dinheiro para comprar a camisa dele. Aí falei para uma sobrinha minha que morava aqui, aí ela disse, tia, deixa que eu dou a camisa do Maurício. Eu não tinha nada. Então essa comadre minha, quando saiu os contratos, ela mandou avisar para mim, oi, Léo, eu vou arrumar um contrato para o Marquinho, que o Marco, isso que ela deu o nome, ele vai trabalhar numa escola, aí que eu arrumei um contrato para ele com o deputado Nezinho. E para você também eu vou arrumar um de serviçal. E assim, aí a nossa vida melhorou. Graças a Deus. Ele foi trabalhar e eu também. Eu trabalhava de serviço. Aí desse tempo para cá, graças a Deus, a minha vida foi melhorando, melhorando. Que eu trabalhei
A minha primeira escola que eu trabalhei foi no Padre Jefferson, aqui nas Guaribas. Eu trabalhei lá 2 anos. Aí como ficava distante para mim e tinha o Adriano Jorge, eu pedi a promotora, a diretora, para ela me transferir para o Adriano Jorge. Aí ela não quis, eu disse, mas eu tinha uma sobrinha uma professora casada com meu sobrinho, eu disse, ô Niédia, fala com a dona Zéza para ver se ela me transfere para o Adriano Jorge, porque lá eu vou trabalhar à noite. E como eu vendo uma revistinha do Avon, de dia eu estou fazendo minhas vendinhas e à noite eu estou trabalhando. Ela disse, dona Léo, pode deixar que eu vou ajeitar. Aí ela ajeitou lá falou com a diretora e me transferiu para o Adriano Jorge. Eu sei que eu fiquei 16 anos no trabalho do Estado. Então, no caso, foi 2 no Padre Jefferson e 14 anos no Adriano, parece que foi. Até me aposentar. Na escola tinha a cantina, né? E o diretor vendia os lanches e ele me botou na cantina, me colocou na cantina. E eu atendia os meninos, eles eram tia. Quando era na hora do recreio, chegava tudo para ver se me enganavam, né? Aí ele, tia, me dá pipoca, tia, não, eu disse, calma, hoje eu vou atendendo de um, né? Porque acho que ele sabia que eu tinha mercearia, né? Aí eu trabalhei ainda uns 5 ou 6 anos na cantina. Católica. Quando a gente chegou aqui, a gente ia para a catedral. Não tinha igreja aqui. Aí depois, com os anos, o seu Adaísio deu o terreno para construir a nossa igreja católica aqui. Acho que foi o Papa que mandou dinheiro de lá, né, também. E foi construída a igreja. E é bem frequentada a nossa igreja. O padre mais antigo daqui foi Padre Raimundo. Aí eu fui assim, as missões de Frei Damião. Fui aqui em Arapiraca, fui em Palmeira dos Índios, tudo eu fui, as missões dele. Muitas vezes, comecei a ir de Pau de Arara, pro Juazeiro. E até hoje eu vou pro Juazeiro. Esse ano eu fui para o Juazeiro. Mesmo com dor nas pernas, dor na coluna, o Juazeiro não sente dor não, a gente vai. Já era de ônibus. Era, a mulher rezando com os benditos, louvado seja, meu padrinho Cícero, a mãe de Deus das Candeias, sabe? E assim a gente chegava lá, né? Mas não chegava, parece que eram uns 3 dias de viagem, de Pau de Arara para o Juazeiro. Ou foi uma noite. Eu sei que a gente dormiu umas 2 noites ainda. Mas agora não, agora só é uma noite de viagem. Era ali mesmo na rua Manuel André, ali. A feira começava dali, era por ali, a feira. Tinha de tudo para vender, panela de coxa de pau, de madeira, muitas coisas antigamente. Praça Marques, tinha Pinguim, a Praça Marques eu já cansei. O cinema, só eu já fui ao cinema, mas só foi o que eu fui. Não, eu ia com os meninos, uma amiga que quando eu cheguei aqui, a minha primeira amiga, depois veio, que morou aí na frente, eu fiz amizade com ela já era daqui, era Roseli. Antes da associação, tinha seu Maninho, que ele morava ali, tinha uma mini associaçãozinha, ali de frente ao Banco do Brasil.
Ali eles diziam que quem quisesse ir se associar, que podia ir. Então eu fui lá e me associei, que disse que comprava remédio, eles falaram que comprava remédio mais barato e tal. Eu me associei com o Seu Maninho. Depois do Seu Maninho, aí veio a Lurdinha. Lá começaram a Lurdinha e Seu Miguel, maestro da banda. Começaram no Santiago. Santiago deu um localzinho e ali ia chegando o pessoal para se inscrever e para serem sócio. Eu me lembro que quando a Lurdinha chegou lá, que eu fui lá, eu disse, olha, eu já sou sócia, no Seu Maninho. Tal, e foi chegando, era 15, 20 pessoas e foi enchendo que nem cabia mais. Aí deram o terreno, que foi o prefeito, não sei se foi o Luciano, que deu o terreno lá, construíram a associação, começou pequeno e foi aumentando e hoje é uma grande associação. Tinha muita coisa para a gente, para os idosos. Tinha quadrilha, tinha chachado, tinha pastoril, tinha a banda. O que mais eu gostei de lá foi das quadrilhas e da banda, o que mais eu participei lá. E hoje, só um forrozinho dia de sábado. Dancei guerreiro, na Associação dos Aposentados. Só depois cheguei aqui. Não sabia nem o que. Guerreiro lá ainda, nessas épocas minhas, pequenas, acho que ainda existia guerreiro, mas eu existia assim que quando tinha as festas, tinha mesmo o negócio do guerreiro, que era o Mateus, né? Com aquelas furinhonas assim, e as caras pretas, as escadas, isso eu ainda alcancei. Eu vivi com ele uns 25 anos. Eu casei com 19 anos e ele faleceu em 84, quando eu cheguei aqui. Ele já vinha doente, já estava paralítico. Quando eu cheguei aqui, ele só ficou 6 meses. Eu cheguei aqui em outubro, ele faleceu em fevereiro. Eu fiquei só com os 2 filhos. Foi quando eu tive a sorte de ganhar esse trabalho pelo Estado. Pelo Estado, né, que um foi o deputado Nezinho, que a minha comadre conseguiu com ela, né. Mas depois que eu me aposentei, eu fiquei trabalhando para uma líder da Avon, para uma promotora da Avon. Eu era líder do Avon. Trabalhei 12 anos. A minha primeira promotora foi a Ana Malha, lá de Palmeira dos Índios, esposa do Dr. Sebastião. Minha primeira promotora. Depois colocaram uma promotora aqui, nós saíamos daqui para Palmeira para entregar os pedidos da Avon. E depois colocaram colocaram uma promotora aqui em Arapiraca, que eu não lembro o nome da primeira promotora. Eu sei que a segunda foi Eleide. Eleide, eu trabalhei com ela há muitos anos. Trabalhei de líder para ela. Eu já vendia Avon e trabalhava como líder, fazendo cadastro. Hoje a minha família, eu sou vitoriosa. Tenho 2 filhos que são maravilhosos para mim. E um neto e uma neta, só. Foi pouco, eles não quiseram, acho que não quiseram muito filho. O meu neto tem 20 anos, Micael Santana, filho do Marco. A minha neta, Marisol Soares. Gosto. Às vezes tem vezes que eu acho que eu até converso demais. Tudo na minha vida. Ai de mim, se não fosse meus filhos, e também irmão que tem por aqui, sobrinhos, gosto de todos, eles gostam muito de mim e a minha família é maravilhosa. Completei 86 anos, dia 31 de janeiro.
Eu acho assim, que quando eu digo a minha idade, o pessoal, muitos falam, mas a senhora não parece ter essa idade. Eu acho assim, é porque eu gosto muito de andar, eu gosto muito de passear. Passear comigo mesmo, sabe? Para andar, como eu já andei para Juazeiro, no Sesc, tem muitos passeios, eu não perco um. Quando tem Paraguaçuma, a gente quase todo ano ia para Paraguaçuma. Passava 4 dias, pense no lazer. Passava 4 dias, agora depois da pandemia, aí não fomos mais para Guaxuma, que era o lugar que mais eu gostava de ir. Mais para Rio Grande do Norte, Fortaleza, Aracaju, tudo isso eu já fui passeio, viagem assim, do Sesc, da associação foi poucas viagens, agora do Sesc a gente viaja muito. Agora em outubro, passamos 4 dias no Sesc de Aracaju. Sesc Arapiraca a Aracaju. Pense que passeio bom. É maravilhoso. Gosto de passear. Enquanto eu puder, mesmo assim, o meu menino diz, mãe, a senhora não pode mais viajar, tenha cuidado, tudo mais. Eu só ando, tudo idosos, né? E sempre ando, tem aquelas amigas que gostam muito de mim, e aí vamos, Léo, chega, Léo, tá, olha aqui, Léo, olha, a escadinha, Léo. E para mim é maravilha. Eu amo Arapiraca. Depois que eu fiquei estudando todinho aqui, é uma cidade que eu amo muito. E daqui eu não saio, só quando eu for para outra morada. Até hoje, nesta casa. Veio crescer. Muitas casas por aí, as ruas atrás aí não tinha nada, lá para frente não tinha nada. E hoje você procura um terreno por aqui, você não encontra não. Eu soube porque essa menina que esteve aqui, a Edígia, falou, Léo, olha, tem umas entrevistas que estão fazendo para contar a história, a sua história. Eu pensava que era assim, a história de Arapiraca, porque tem as raízes de Arapiraca. Eu disse, Edígia, mas eu não sei bem da história de Arapiraca porque eu não sou daqui, eu já vim morar aqui, mas já vim de outro... Não, Léo, é a sua história, da sua adolescência. Eu digo, tá, então ela foi quem pegou o meu nome, né? A Dígia. Já tem muitos meses que ela me falou, nem lembrava mais. Aí quando foi, agora há poucos dias, não foi nem a Dígia, já foi a Luzia. Disse, Léo, os rapazes que vão fazer as entrevistas com vocês, eles estão indo aí ainda esse mês, que foi no mês de janeiro, né? Aí ele disse, mas você não se preocupe que eles vão marcar o dia de vir aqui. Quem vai na sua casa é o deputado. Lá ele vai lhe dizer. E depois foi mesmo, quando foi agora dia, não sei, não me lembro a data, de janeiro, o deputado chegou aqui, né? À noite. Noitinha, aí conversou comigo, me falou tudo como era, que ia vir um rapaz aqui fazer a entrevista comigo. E depois eles eram quem ia me contar tudo, para me falar sobre a minha história. E assim foi. Quando foi ontem, chegou o rapaz aqui, né? Eu não sabia. Agora, essa visita de vocês já tinha ficado marcada. O deputado Ricardo falou, olha, dona Leonice, dia 13 os meninos vêm fazer uma entrevista com a senhora. Agora, só que antes disso, vem outro rapaz. Eu digo, tá bem, tá certo, pode vir. Aí quando foi ontem, eu digo, ele não vem não. Ele não vem nada. Mas. Aí quando foi ontem, o rapaz chegou aqui, né? É Caio, né? Então ele veio magrinho, né? Então ele veio, conversou comigo tudo. Ele falou que hoje vocês vinham e aqui vocês estão e eu contando a minha história. Eu gostei, né? Eu gostei.
Achei maravilhoso. Não esperava que eu fosse uma escolhida, né? Do meu passado, da minha infância, gostei, né? Eu deixo assim que eles façam o bem, façam amizade, porque eu também fiz muitas amizades aqui, então eu passo isso para eles, que eles sejam amorosos com as pessoas e trate bem as pessoas e sejam meninos educados. Agradecer primeiramente a Deus, né? E você estar hoje aqui fazendo essa entrevista comigo. Eu não sou tão, assim, estudiosa, né? Mas um pouco que sei. Agradeço a Deus e tenho uma família maravilhosa. Deixo, assim, muita paz, saúde, desejo muita paz e saúde para os meus filhos, para a minha família, para os meus netos. E agradeço a vocês por estar aqui fazendo essa entrevista comigo. E agradeço também o deputado Ricardo Nezinho. E para vocês que estão me assistindo, eu mando um beijo e desejo muita sorte, muitas felicidades. Tchau.